E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha, essa matéria me chamou a atenção, tá? Por quê? Será que o Japão está se preparando para fazer guerra? Ou o Japão está se preparando para defender Taiwan? Ou alguma outra coisa meio grande está vindo por aí, tá? Porque presta bem atenção com o tio aqui, tá? O segundo homem do Partido Liberal Democrático do Japão, no caso o partido do Kishida, tá? Disse que pretende ver o parlamento iniciar um processo de reformas constitucionais após a eleição do dia 10 de julho para a Câmara dos Conselheiros. Isso aí, no caso, seria o Senado, tá? É o equivalente ao Senado aqui no Japão, porque o ano passado teve caso para a Câmara Baixa, aí agora vai ter para a Câmara Alta. Eles não fazem os dois ao mesmo tempo. Após a eleição, queremos propor à dieta revisões constitucionais o mais rápido possível e iniciar as mudanças propostas, disse Toshimitsu Motegi, secretário-geral do LDP, do Partido Liberal Democrático, lá, a meios de comunicação. Só que você vê que até aí eles estão falando, só que eles não falaram o que era, tá? Para qualquer revisão da Constituição pacifista do Japão do pós-guerra seja iniciado, é necessária a aprovação de uma maioria de 2/3 em ambas as casas. Tá? Então você vê que 2/3 do parlamento, no caso da Câmara Alta e Câmara Baixa, eles têm que aprovar isso, senão não vai ser feita essa revisão da constitucional, tá? Da parte pacifista. O que isso quer dizer? Da parte que impede o Japão de fazer guerra, de entrar em guerra e etc. Tá? As observações de Motegi foram feitas sob a condição de que os legisladores pró-emenda, incluindo o partido dele, e o seu parceiro júnior de coalizão, a Komeito, o Partido da Inovação do Japão e o Partido Democrático do Povo, garantiriam 2/3 ou mais de assentos na votação da Câmara Alta. Motegi, que é ex-ministro das Relações Exteriores, disse que o partido dele quer compartilhar um senso de cronograma com os principais partidos e realizar uma reforma constitucional em estágio inicial. Então você vê em estágio inicial que eles vão dar o pontapé inicial e eles vão fazer a reforma constitucional praticamente em tudo. Tá? O Kishida está muito ganancioso nesse ponto, mas sabe como é que é, né? Ele apontou para grandes mudanças como o ambiente de segurança, dizendo: esperamos que os partidos e os legisladores, com uma postura de visão de futuro sobre uma reforma constitucional, ganhem o apoio do povo. Então ele quer que os políticos ganhem a aprovação do povo para fazer isso. Agora, a partir daqui, a coisa vai começar a clarear. O que ele quer dizer? Olha só, o artigo 9 da Constituição renuncia à capacidade do país de fazer guerra, tá? De fazer guerra e proíbe, né, de manter uma força terrestre, marítima e aérea, bem como outros potenciais de guerra. Então, proíbe o Japão basicamente de ter um exército em grande escala, de ter uma marinha em grande escala, de ter uma força aérea em grande escala. Por que isso? Você vê que o exército japonês, no geral, tá, o exército, a marinha e a aeronáutica são chamados de força de autodefesa. Tá? Eles não são considerados exército, são força de autodefesa. Então, tanto que você pode ver que as matérias mais antigas, os jornais, etc., eles falam assim, os homens da força de autodefesa do Japão. Eles sempre se referem dessa forma, porque não é um exército. Tá? Eles têm um conjunto mínimo para dar um mínimo de proteção, tanto que você vê que o Japão depende dos Estados Unidos por causa desse tipo de artigo aqui, tá, do artigo da Constituição, que os Estados Unidos, ele, entre aspas, tá, ele se compromete a proteger o Japão, tá, na sua totalidade. Claro que existe o pagamento, tá, mas ele se compromete a isso, tanto que o Japão tem várias bases americanas aqui no Japão, tá, para poder fazer essa manutenção. Só que agora, com esse pau que está querendo comer lá pro lado de Taiwan, com os Estados Unidos intervindo, o Japão metendo as caras e etc., se o Japão não tiver um grande contingente, ele não vai dar conta. Porque o cabeçudo se eu não estou enganado, o cabeçudo do Japão aqui, tá?
eu não lembro se foi o Kishida ou se foi algum outro político de alto escalão, que falou que ele se compromete a proteger Taiwan caso a China comece a invadir lá. Então é aquela velha história, já deu a palavra, já foi a público isso. Então se ele não fizer nada, vai ficar feio para quem? Não para Taiwan, vai ficar feio para o Japão. Então tem esse tipo de coisa, tanto que a China também está com sistemas provocativos, a Rússia também, tanto que passou 5 navios russos, não tem muito tempo, tá? Ali perto de Chiba, parece que sim, uma frota de 5 navios assim de guerra russos passando ali perto de Chiba ali. Então tá assim, então é um sistema meio provocativo, esse tipo de coisa. O Japão está comprando mais equipamento bélico, ele está instalando praticamente sistema antimísseis em toda a ilha do Japão, tá? Eles estão colocando em vários pontos estratégicos do Japão sistema antimísseis, igual por exemplo mais pro lado de Hokkaido, mais pro lado de Okinawa e mais pro lado da China ali, tá? Então tá aumentando a parte do poderio bélico do Japão? Tá. Só que por enquanto só na parte de defesa. E o Japão ele quer mudar isso para quê? Para a parte de ataque. Por isso que eu vou até ler de novo. Ó. O artigo 9 da Constituição renuncia à capacidade do país de fazer guerra e o proíbe de manter forças terrestres, marítimas e aéreas, bem como outros potenciais de guerra. Tá? Então, como existe apenas a força de autodefesa do Japão, tá? E para quem acompanha o canal que deve se lembrar que eu postei um vídeo falando do sistema de instalação de mísseis, no caso assim, de instalação de antimísseis do Japão, tá? Que ele vai ser 2 barreiras. Primeiro vai ser no mar, com os navios da marinha fazendo a interceptação dos mísseis. Aí caso passe algum de lá, vai ter o sistema terrestre aqui. Vai ser 100%? Não tem como saber, tá? Até porque não dá para testar. Porque esse tipo de coisa para testar vai dar um estrago danado. Mas o Japão já está se movendo para isso, tá? Então, por isso que eu falo assim, tem alguma coisa no ar desde aquela época, tá? Que eles já estão se movimentando para aumentar também cada vez mais o valor de, como é que se fala? Que o exército vai poder usar do dinheiro japonês, tá? Para poder aumentar equipamentos, etc. Então, pode ser que eles estejam prevendo alguma coisa em grande escala aí, tá? E já estão se preparando. Mas continuando aqui, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, que serviu de 2006 e 2007 e novamente de 2012 a 2020, pretendia revisar a Carta Suprema durante o seu mandato. Ele pediu esclarecimentos sobre o status legal da autodefesa do país, mencionando explicitamente na Constituição para acabar com os argumentos que a Força de Autodefesa do Japão são inconstitucionais. Tá? Então, no caso assim, para tentar apenas não ter só o sistema de autodefesa, ele quer ter a capacidade de ataque. Só que toda vez que ele tentou, o Shinzo Abe deu uma comoção pública danada. Tá? Deu um rebu danado, o pessoal fazia protesto, o pau comia, como é que se fala assim? O pau comia assim, sabe como é que é o protesto japonês? Ele é pacífico, mas eu falo assim, o pau comia nas redes sociais, tá? Aí o que acontecia? O Shinzo Abe começava a perder o apoio do público, aí se parava com isso, tá? Aí agora o Kishida de novo, por isso que parece que o Kishida ele é um pupilo do Abe, praticamente ele está fazendo tudo que o Abe fez, e a gente não pode esquecer que o Kishida ele foi ministro do Abe, tá? Então ele praticamente assim, ele viu todos os passos que o Abe fez, ele está fazendo igualzinho todos os passos do Abe. Desde a sua promulgação em 1946, a Constituição nunca foi alterada, essa parte, tá? Para isso, mais de 2/3 dos legisladores da Câmara Alta e da Câmara Baixa, no caso que seria a Câmara de Deputados, devem votar a favor das propostas. As mudanças precisariam, então, de uma aprovação da maioria dos eleitores em um referendo nacional. Agora vocês entenderam o porquê que no caso o Motegi lá, o Toshimitsu Motegi, ele quer que os políticos se mobilizem para fazer como é que fala assim, ganhar o apoio do público, porque se eles fizerem um referendo nacional, eles não vão ganhar, pelo menos na atual
mentalidade que o povo japonês está, até onde que eu conheço, que eu tenho visto na mídia em geral, eles não ganham esse referendo, tá? Na parte de mudança para o Japão criar um exército e ter o poder de ataque, não só de defesa, como é a atual legislação. Mas você vê que alguma coisa está estranha para o Japão querer para mudar isso aí, alguma coisa deve estar ventilando. Eles viram o pau comendo na Rússia ali, tá? E os navios russos passando aqui, tá? Em Chiba, ali pro lado de Hokkaido, e agora tem a parte da China ali também cutucando. Praticamente o Japão tá no meio, tá? Porque a Rússia tá aqui, China tá pro lado de cá, o Japão tá aqui, tá? Então se fizer os dois, ó, vira pirão, não sobra nada, tá? Então já dá para você ter ideia que muita coisa vai rolar aí, tá certo? E já fica o alerta. Fica o alerta assim, que pode ser que algo futuro pode ser que aconteça. E aquela velha história, onde tem fumaça tem fogo, tá? Se eles estão prevendo alguma coisa, pode ser que alguma coisa nos bastidores que nós, meros mortais, não saibamos, tá? Que pode ser que esteja ventilando, acontecendo. Então, sabe como é que é, né? Sabe como é que é político também. Na hora que a bomba, na hora que a coisa arrebenta, já é tarde, tá? Então, vida que se segue. Então, só Deus sabe, tá? Se realmente vai estourar. Vamos torcer para que não, tá? Porque eu amo esse país aqui. Esse país é muito bacana, tá? Como muita gente ama esse país também aqui, o Japão, tá? Moro aqui no Japão, amo demais esse país. Claro, como eu sempre falo em outros vídeos, amo o Japão, mas eu sei que ele tem problemas, como qualquer outro país, tá? Por saber que tem problemas, não adianta sair julgando, apontando o dedinho. Vai resolver alguma coisa? Não vai. A não ser que você vá lá e seja um revolucionário. Caso contrário, só julgar de palavras e não tentar mudar aquela situação, não vai mudar nada, tá? Por isso que eu falo assim, é até hipocrisia você julgar alguém e não tentar mudar aquilo, tá? Seja mais ativo, não reativo, tá? Para evitar a hipocrisia. Porque tem muita pessoa que fala assim, você é hipócrita, né? No caso assim, se você acusa as outras pessoas de hipocrisia, muita gente faz isso, acusa as outras pessoas de hipocrisia, mas a própria vida da pessoa está uma bosta. Desculpa o termo, tá? Mas é a mesma coisa, o país está uma merda, tá? Seja lá qual for, mas as pessoas tentam fazer alguma coisa para mudar o país? Não, só criticam o país. Não tentam ajudar, não fazem uma campanha, não fazem uma coisa. Claro que não é as pessoas na sua totalidade. Tem uma ou outra pessoa que ainda tenta se movimentar para isso. Mas o contrário não. Porque só fazer passeata não resolve. Tem que fazer alguma outra coisa, alguma ação social, alguma outra coisa para tentar mudar. Caso contrário, não. Até porque tem aquela historinha da estrela do mar, né? Que tem que o cara estava na beira da praia jogando as estrelas do mar de volta no mar, né? Que tinha um monte encalhado ali na praia. Aí apareceu uma pessoa e falou assim, mas por que você está jogando essas estrelas do mar de volta na praia? Né? Elas, dependendo, elas vão morrer, mas para essa daqui eu fiz a diferença, para as outras eu não sei se eu vou conseguir, entende? Então pelo menos, se vai tentar fazer uma mobilização, né, para evitar a hipocrisia, nem que seja para uma ou duas pessoas, mas você já está mudando a vida de alguém, do que ficar apontando o dedo, apenas criticando, né? E de grão em grão a galinha enche o papo. Se cada um fizesse a sua parte, daria para fazer um grande montante, tá? Mas vida que se segue, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.